Olá, pessoal! Gente, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e hoje vamos falar sobre Roma Antiga. Então, como é um conteúdo muito extenso, nós vamos dividir essa história em dois momentos. Hoje nós vamos falar sobre a monarquia e a República Romana e em um próximo vídeo nós vamos falar sobre o Império, tá bom? É preciso que vocês saibam a princípio que, respectivamente, a Roma é dividida realmente entre esses três momentos políticos: primeiro monarquia, depois uma república e por último Roma passa por um império até a invasão dos povos bárbaros e a queda do Império Romano. Mas hoje, como nós vamos falar desses primeiros anos de monarquia, é preciso também que vocês tenham ciência de que são conteúdos, de certa forma, vulneráveis e poucos, porque se trata de um período de 753 a.C., então são poucos dados históricos de fato que o historiador possa se pautar, tá certo? Então vamos ter essa carência de documentos nesses primeiros anos de monarquia. Mas vamos falar sobre a formação de Roma, o processo histórico, político e social, e vai ser muito interessante vocês conhecerem essa história, porque nós vamos nos deparar aí com o grandioso Império Romano, Roma dos grandes imperadores, Roma do Coliseu, Roma da política do café com leite, de uma política escravista de grande extensão, de grande proporção, sobretudo Roma de Júlio César, dos grandes homens, tá bom? Para falarmos da monarquia romana, dessa primeira fase, é preciso entendermos duas versões a respeito dessa história. Uma versão mitológica, que vai contar aí a história de Remo e Rômulo, os fundadores de Roma, e a versão histórica, de fato, que leva em consideração fatos históricos, que é a gradativa povoação desse território, tá? A origem mitológica, ela vai contar a história do rei Numitor, que foi destronado por Amúlio. Amúlio, quando destrona o rei Numitor da cidade Alba Longa, ele teria exigido que a filha de Numitor não tivesse filhos, para que não houvesse o risco dele ser destronado no futuro. A filha de Numitor se chamava Reia Sílvia. E Reia Sílvia, com medo do rei Amúlio mandar matar os seus filhos gêmeos, Rômulo e Remo, ela os coloca numa cesta, e aí nós temos uma história bem parecida com a história de Moisés. Coloca num cesto, coloca no rio Tibre e fica à sorte destas crianças. Eles teriam sido encontrados por uma loba que os teria amamentado. Depois disso, um casal de camponeses os encontrou, os criou, e quando grande eles souberam do que tinha acontecido, de quem que eles eram herdeiros, destronaram o rei Amúlio, entregaram o trono do reino para Numitor, o seu avô de fato, e receberam em troca propriedades, terra, que eles pudessem fundar uma cidade. Os dois resolveram fundar a cidade onde eles teriam sido encontrados pela loba. E quando fundaram a cidade, no caso a cidade de Roma, eles brigaram por esse trono, tiveram que disputar esse trono. Rômulo mata Remo, e em 753 teria sido a data do primeiro rei romano, no caso Rômulo. Essa é a história lendária. A história que vai narrar de forma mais factual é a que vai trazer a sucessiva o sucessivo povoamento dessa região. E nós tivemos basicamente três grupos que teriam se fixado: os etruscos, os latinos e os gregos. Sabedores de que a história política de Roma se desenvolve numa primeira fase conhecida como monarquia, relativamente um período curto, mas que começa em 753, depois república e por último império. É importante que se fale um pouco aqui da monarquia. Ela teve 7 reis, possuía 7 reis, o primeiro Rômulo, mas não cabe neste estudo o aprofundamento de cada rei, até porque nós não temos esses dados. O primeiro e o último rei é o que fica para a história, Rômulo, segundo a concepção lendária, e o último rei, Tarquínio, que era um rei etrusco,
e que foi deposto do poder, e aí sim foi proclamada a República em Roma, tá? Os outros períodos, os demais períodos, eles são maiores, não é? República aí nós contamos com alguns anos, e Império, principalmente o Império Romano. De acordo com a versão histórica, Roma ela passa a ser povoada por vários grupos, entre eles os principais são os latinos e os sabinos. Na verdade, são povoações dos italiotas. Depois de um certo tempo, chegaram os etruscos e acabaram dominando, de certa forma, a política na região de Roma. Havia, de certa forma, um desconforto, uma disputa entre etruscos e latinos. Isso vai ser acentuado a partir do último rei, que é etrusco, rei Tarquínio, onde ele será deposto, e daí vai iniciar o que a gente vai chamar de república. Na República Romana, existem algumas transformações. Na monarquia, o poder, de certa forma, estava centralizado, e na República Romana o poder vai se descentralizar. Haverão vários órgãos e cada órgão vai atuar sobre uma determinada área da sociedade romana. A organização social romana, ela não vai se dissolver. Nós podemos identificar essa organização social romana desde o período da monarquia até o período basicamente de toda a república, sendo que no império há uma modificação porque vai aí surgir a figura do imperador. Mas Roma vai ser dividida entre patrícios e plebeus de uma forma geral. Mas nós temos aí uma elaboração de pirâmide um pouco mais específica que vai dividir entre patrícios, clientes, plebeus e escravos. Os patrícios correspondem à aristocracia romana, os grandes proprietários de terra e aqueles que detinham maior poder político. Os clientes, eles eram estrangeiros, tá? Então não esqueçam isso. Os clientes, na verdade, eram estrangeiros que teriam se fixado em Roma e que trabalhavam para os patrícios, prestavam favor aos patrícios. Tanto que o nome clientelismo ele vem daí, dos clientes que prestavam favores, prestavam serviços à nobreza de Roma. Os plebeus eram a grande massa da população, a população que pagava altos impostos desde a República, aliás, desde a monarquia. Pagavam altos impostos, viviam de forma muito humilde, só sobreviviam com o que conseguiam ganhar e, de uma forma geral, camponeses. E os escravos, Roma, na verdade, era escravista, existia um modo de produção escravista, era o caso de Roma. Roma era escravista e quanto mais o tempo passava, maior o número de escravos aumentava em Roma. Mas os escravos não fugiam à regra do período de Roma antiga. Então, os escravos eles eram por dívida, não é? Ou pela perda de uma guerra. A República é implantada em Roma em 509 a.C. Então, assim, a trajetória da monarquia, de certa forma, é breve. Vai oscilando a figura política do rei entre latinos e etruscos, mas o último rei é um rei etrusco. Há muito que os latinos tinham, de certa forma, essa rivalidade e queriam expulsar os etruscos de Roma. E no momento em que o rei Tarquínio decide concentrar o poder nas suas mãos, porque é preciso que vocês saibam o seguinte: embora existisse uma monarquia em Roma, o poder não estava completamente centralizado nas mãos do rei, esse poder não era absoluto. Existia um outro órgão que governava ao lado do rei, que era o Senado. O Senado é uma instituição muito antiga em Roma, desde inclusive a monarquia. E o Senado era composto pelos patrícios, então o rei decide governar acima do Senado. E aí começa uma revolta aristocrática em Roma, implementada pelos patrícios. Eles tomam o poder de Tarquínio, destronam Tarquínio e implantam uma república em Roma. A república ela vai ser caracterizada como poder descentralizado, como eu falei, em que vários cargos vão beneficiar a aristocracia romana. Então, embora haja a mudança de estrutura política no sentido de uma monarquia passa a ser república, não existe uma mudança de estrutura social. Então, os ricos continuam com seu status social, no caso os patrícios, e os plebeus, a plebe, na verdade,
continuava pagando altos impostos sem nenhum benefício dentro do poder político de Roma. Quando falamos em Roma, nós nos lembramos do grandioso Império Romano, é o que vai marcar Roma. Mas a expansão territorial, a formação desse império, enquanto expansão territorial, ela se dá durante a República. Então é importante que vocês atentem para isso, até porque isso já foi questão de vestibular. Foi durante a República em que houve maior expansão territorial. Roma passa a crescer os seus limites porque como eu disse para vocês, era uma estrutura muito escravista, necessitava-se de muitos escravos e naturalmente os romanos entravam em guerras, ganhavam guerras e além da anexação de territórios, existiam os escravos que aumentavam em número em Roma. E isso se torna uma prática frequente durante a República, então a extensão territorial de Roma ela é alargada durante, de fato, a República, tá certo? Então, assim, a República ela tem início em Roma em 509, existe uma descentralização do poder, a gente sabe disso, os patrícios continuam no topo da pirâmide, eles têm poder político, mas os plebeus passam a lutar pelos seus direitos. Eles passam a querer mais, a conquistar o que não possuíam, a conquistar poder político também, para que se diminuísse essa desigualdade social e algumas conquistas significativas tiveram lugar em Roma. Essas conquistas da plebe elas foram significativas e transformadoras para Roma na época e começaram a incomodar inclusive os patrícios. Mas, enfim, entre as principais conquistas, nós temos a criação dos tribunos da plebe, que era a participação política dos plebeus. A criação da lei das 12 tábuas, o que é muito interessante isso, a criação da lei das 12 tábuas era, na verdade, a isonomia dos cidadãos romanos, que todos tivessem direitos iguais e fossem tratados de forma igual. Permissão para o casamento entre plebeus e patrícios, isso não existia, era uma cidade muito bem dividida, aliás, era uma sociedade muito bem estratificada, então não existia a possibilidade de um grupo social migrar para um outro grupo social, quem nascia plebe continuava fazendo parte dos plebeus, quem nascia patrício continuava ali no topo da pirâmide social, mas eles conseguiram esse direito de casamento entre plebeus e patrícios, que era terminantemente proibido. O fim da escravidão por dívida, até porque Roma possuía muitos escravos, como eu disse para vocês, o grande número de escravos vinha das conquistas, de guerras, então não existia também a necessidade de se ter escravos, de se escravizar os próprios romanos por dívidas. Roma passa a viver uma crise em sua república. Entre outros motivos, nós temos aí o grande número de escravos, como eu disse a vocês, o número cresceu ao ponto de se ter 3 escravos para cada romano. E esses escravos, eles acabavam exercendo inúmeras funções em Roma, tanto que se tornavam gladiadores, não é? Nós vamos falar isso principalmente durante o período do Império, mas os gladiadores serviam como atração pública em Roma, de colocar 2 escravos, os escravos eram chamados de gladiadores para que eles duelassem até a morte no grande coliseu. Isso era uma atração pública e muito interessante, de grande valor durante Roma Antiga. Mas enfim, os escravos passam a se revoltar e existem inúmeras revoltas escravistas, mas a mais importante, sem dúvida nenhuma, foi a revolta de Espartaco, que aconteceu de 73 a 71 a.C. Isso, na verdade, gera um grande problema, porque Espartaco, que era um dos escravos, passa a liderar um grande número de escravos que querem voltar à sua terra e que, para isso, precisam combater a aristocracia romana, os patrícios, o Senado de uma forma geral. Então, existe o número de escravos aumenta dentro desse grupo, que fomentava rebelião e liberdade, e existem grandes problemas dentro da República, e isso vai fazer com que a República passe por uma diferença, e essa diferença é conhecida como triunvirato. Eles vão implantar um triunvirato, que é um governo de 3 homens, para que organizasse Roma, mas que principalmente pudesse
mexer nas estruturas e dar pouco poder aos plebeus. Os patrícios estavam extremamente incomodados com as conquistas da plebe, então também era uma forma de fazer com que os plebeus ficassem no seu lugar, não usufruíssem de tantas conquistas, como era o caso aí do final da República. Durante a história romana existiram 2 triunviratos. O primeiro triunvirato, 60 anos antes de Cristo, e o segundo triunvirato, que ocorreu em 46 anos antes de Cristo, tá? O primeiro triunvirato foi composto por 3 generais. Na verdade, todos os triunviratos eram compostos por generais, porque se destacavam no meio de Roma, tinham uma popularidade muito grande por conta das conquistas territoriais, das conquistas ao território romano. Então, eles eram considerados homens fortes, de muita popularidade. Então, eles eram escolhidos pelo Senado, foram escolhidos. E o primeiro triunvirato foi composto pelo grandioso Júlio César, Pompeu e Crasso. Esse foi o primeiro triunvirato. Crasso, na verdade, era um plebeu, mas ele derrotou Espartaco, aquele homem que liderou o exército dos escravos, então ele ganha muita popularidade em Roma. Esse é o primeiro triunvirato. E o segundo triunvirato era formado por Otávio, que foi o primeiro imperador, o Marco Antônio e o Lépito. Segundo triunvirato, em 46 anos antes de Cristo. Vamos falar rapidamente sobre os 2 triunviratos, porque foram de grande importância aí no finalzinho do processo da República Romana. O primeiro triunvirato, composto por Crasso, Pompeu e Júlio César, ele teve como grande ditador Júlio César, que se sobressai entre os dois. Crasso acaba morrendo em uma batalha e Pompeu se volta contra Júlio César porque acusa Júlio César de grandes gastos públicos. Então, assim, a princípio, o objetivo do triunvirato era que governassem os 3 juntos, né? Com a morte de Crasso, eles começam a disputar o poder. E aí, Júlio César, que vivia ausente de Roma por conta das conquistas territoriais, acaba sendo acusado por Crasso de grandes gastos públicos para Roma, porque a guerra gerava gastos, e Júlio César enfrenta Pompeu e acaba vencendo e se torna automaticamente um ditador em Roma. O objetivo, lembrem, do triunvirato era também fazer com que a plebe perdesse parte dos seus direitos ou que ela não ganhasse tanta autonomia. Isso não acontece exatamente. O próprio Júlio César vai também concedendo alguns direitos aos plebeus, tá? Júlio César depois é assassinado misteriosamente, mas muito provavelmente por membros do Senado. E aí é necessário formar um segundo triunvirato. E por fim, a formação do terceiro triunvirato, tá? É importante que vocês saibam também que o triunvirato, ele foi criado para que a república resistisse mais tempo. Era como se fosse uma salvação da república. O primeiro triunvirato não dá certo, se dissolve, até porque Júlio César acaba se tornando um ditador. Depois disso é assassinado. E o terceiro triunvirato, a formação do terceiro triunvirato é mais também como vingança da morte de Júlio César. Então foram pessoas ali que também eram generais, tá certo? Marco Antônio, Lépido e o Otávio. Otávio Augusto aí, que vai ser o primeiro imperador de Roma. O terceiro triunvirato, na verdade, é o que vai anteceder o império. Tá? A dissolução do terceiro triunvirato vai culminar no Império. O Lépito também morre e aí ficam disputando pelo poder Marco Antônio e o Otávio. Gente, é uma história bem complicada a relação dos dois, porque o Marco Antônio, apesar dos livros de histórias não falarem, o Marco Antônio ele foi casado com a irmã de Otávio. E eram muito populares, tanto Marco Antônio como Otávio eram extremamente populares em Roma. Mas o que acontece é que, como eu falei no início do vídeo, Roma estava em um processo expansionista muito grande. E esse processo expansionista chegava até o Egito. E os romanos estavam prestes de dominar o Egito. E Marco Antônio se relaciona com Cleópatra do Egito, que talvez vocês já tenham ouvido falar, porque na verdade Cleópatra teve romance tanto com Júlio César, o famoso Júlio César do primeiro triunvirato, como com Marco Antônio. E por conta dessa relação,
Marco Antônio vai evitar que Roma domine o Egito. Esse envolvimento ele não tem bons olhos para os romanos. Na verdade, Cleópatra nunca foi bem vista entre os romanos desde o seu relacionamento com Júlio César. E desde o relacionamento de Cleópatra com Júlio César, que inclusive ela chega a ter um filho com Júlio César, já existia essa dificuldade em se invadir o Egito, porque essas relações de Cleópatra acabavam evitando, não é? A princípio com o Júlio César e agora com Marco Antônio. Então, Marco Antônio, na verdade, vai proteger o Egito, vai inclusive liderar o exército egípcio junto com o seu exército também. Marco Antônio tinha um exército em Roma, assim como Otávio. Só uma observação, vocês vão encontrar em alguns livros de história o termo otaviano, tá certo? Então, Otávio e Otaviano são as mesmas pessoas. Mas o que o Otávio vai fazer a essa altura do campeonato? Vai desmoralizar Marco Antônio em Roma. Ele perde a popularidade por conta do seu envolvimento com Cleópatra, sua ligação com o Egito, e aí fortalece o seu exército e vai chegar a dominar o Egito, sim. E o final dessa história é um pouco trágico, porque o Marco Antônio acaba se cometendo suicídio, Cleópatra também, apesar de haver histórias controversas em relação a isso, mas ambos morreram, muito provavelmente por suicídio, tá certo? E quando Otávio Augusto, aliás, Otávio ainda não Augusto, quando Otávio, enfim, derrota Marco Antônio e se torna líder de Roma, ele se autodenomina de Augusto, que significa divino, e se declara imperador de Roma, e nós temos como primeiro imperador de Roma, Otávio Augusto, fruto do segundo triunvirato, tá? E aí é uma longa história agora o Império Romano, porque nós vamos passar aí por um prolongamento de alguns costumes que se vivia já na República, como a política do pão e do circo, que vai ser muito usada durante o Império Romano, como a questão do escravismo, entre outras questões. Então, na próxima aula nós vamos falar somente sobre o Império. Eu espero que tenha ficado claro a respeito aí dessa fase, principalmente dessa última fase da República Romana.